Olá, seja bem-vindo aqui no canal My English, onde você aprende inglês com naturalidade para se expressar com confiança. E você sabe, o inglês que nós falamos aqui é o inglês de verdade, o inglês do mundo real e que não está nos livros. A gente vai começar o ano de 2022 com uma série que o nome é Mão na Massa. Isso mesmo. E qual é o objetivo dessa série? Te ensinar de forma clara, sendo entendido e atraindo a atenção das pessoas. Nessa série, eu vou te ajudar a organizar as palavras na hora de se expressar, a como entender a música do idioma, como fazer junção de palavras, qual é o ponto certo da entonação, se é uma entonação que nós chamamos de rising ou falling, isso tudo eu vou te ensinar nessa série. Então fica aqui comigo, já deixa aqui seu like, compartilhe esse vídeo com os interessados, porque nesse ano de 2022 você só não vai falar inglês se não quiser. Para nós começarmos essa série, precisamos organizar algumas estruturas da língua inglesa e alguns pensamentos para a gente realmente colocar a mão na massa. Então, esse vídeo eu vou te ensinar como que nós vamos nos preparar para que no próximo vídeo, de fato, você já arregace as mangas e comece a se expressar. Então, pega aí o seu caderninho e anota essa primeira dica. Para você colocar a mão na massa, para você falar inglês com naturalidade e confiança, você precisa entender que, ponto 1, a confiança vem antes da fluência. Pois é, todo mundo quer ser fluente. E você sabe, se você já me acompanha aqui há algum tempo, se não acompanha, segue aqui esse link, porque nesse link eu vou te explicar o que é a fluência. Não adianta você não saber para onde ir, porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. A fluência ela é um caminho, e um caminho que precisa ser percorrido. Exatamente nesse link eu te mostro que caminho é esse. Mas antes de passar pela fluência, você precisa estar confiante com o inglês que você fala. E estar confiante em inglês é saber, é entender que o inglês é uma habilidade. Não adianta você falar que você não tem o dom, que você não tem facilidade. Isso não é um motivo, isso é uma desculpa. A habilidade se treina com repetição e prática. Por isso, a confiança ela vai te impulsionar no aprendizado a sair da sua zona de conforto. E é exatamente por causa disso que muita gente para no meio do caminho, porque ninguém quer sair da zona de conforto. E nessa série, Mão na Massa, eu vou te fazer sair da sua zona de conforto. Você sabe que esse termo, zona de conforto, é algo muito comum hoje em dia, mas nem todo mundo entende muito bem o que ele significa. E, na verdade, eu acho que essa falta de clareza sobre a explicação de zona de conforto é exatamente porque zona de conforto é algo muito pessoal. Se nós formos falar de exercício físico, por exemplo, a minha zona de conforto ela vai estar num ponto, mas a sua às vezes não vai estar no mesmo ponto que eu. Por exemplo, se eu consigo correr 100 metros em 30 segundos e você corre 100 metros ou nem consegue correr 100 metros, a minha zona de conforto vai ser o quê? Correr 100 metros em menos de 30 segundos. Ou então correr um pouco mais nesses mesmos 30 segundos. Mas a sua zona de conforto, para você que não corre, o correr 100 metros, sei lá, em 30 minutos, já é sair da zona de conforto. Mas correr 100 metros em 30 minutos, mas correr 100 metros em 30 minutos é um pouco demais, né? Então, isso tudo para explicar zona de conforto. A zona de conforto que você deve sair no inglês que você vai começar a aprender ou já está aprendendo é exatamente isso. Você sabe sempre o que te faz parar. Você sabe sempre o que te desmotiva. Então você tem que sair disso daí. Você tem que. É aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você tem que se esforçar. Se você não gosta de treinar listening, essa aí
é a sua zona de conforto. Você vai começar a treinar listening. Você vai sair da sua zona de conforto. Ah, eu prefiro treinar reading, porque eu não gosto muito de listening, porque eu não entendo o que eles falam. Então agora é a hora de sair da zona de conforto. E isso tudo a gente vai fazer aqui nessa série. E outra coisa, quando a gente fala de zona de conforto, nós temos fatores internos e externos. O meu fator interno é o que me motiva a aprender inglês, ou por que eu preciso aprender inglês? Porque eu quero um salário melhor, porque eu quero um emprego melhor, ou porque simplesmente eu quero ter isso como um hobby, para poder assistir um filme, para poder ouvir uma música e entender tudo. Isso é um fator interno. Agora, o fator externo é aquilo que de fora me influencia. Poxa, aquela pessoa fala inglês muito bem. Eu quero um dia poder falar igual a ela. Ou então, eu gostaria de viajar para o exterior. E para eu viajar e não ficar dependendo dos outros, eu preciso aprender inglês. Então você vai colocar na balança quais são os fatores externos e internos que te impulsionam para você sair da sua zona de conforto. E independente do que você escolha, fator externo e interno, você sabe que ficar parado te dá preguiça e te causa frustração. O que você precisa, para não ficar aí como a maioria das pessoas que começa a aprender inglês e desiste ou para no meio do caminho, é fazer a sua parte, porque você sabe, nada cai do céu. Então esse é o primeiro ponto, entender que confiança vem antes da fluência. E aqui eu vou te dar umas dicas de como você já pode sair da sua zona de conforto. O seu computador, o seu tablet, o seu celular, você vai transferir o idioma para inglês. Então, todas as configurações que você usa hoje em português, você vai passar para inglês. Já é uma forma de você sair da sua zona de conforto. Vai se livrar da síndrome do filme dublado. O que é isso? Só assistir filme dublado, não com o áudio original. Isso trava o seu inglês, te deixa preguiçoso e você não ouve exatamente a música do idioma e como ela acontece. Terceiro, vai também se livrar da síndrome da tradução neurótica. Achar que tudo que você ouve ou que você vê escrito vai ter uma tradução palavra por palavra. As coisas em inglês não funcionam assim. Às vezes um grupo, um conjunto de palavras vai ter um único significado. 4, 5 palavras vão significar uma coisa só. Você precisa entender e ir se familiarizando com isso para poder ter confiança na hora de falar. Vai também buscar noticiários em inglês. E no início, isso vai parecer uma coisa muito difícil para você. Mas a partir do momento que você vai se familiarizando com isso, você vai perceber que o idioma ele tem uma cadência. O que nós falamos em inglês que é o flow, ou seja, essa música. E aí você vai começar a se familiarizar com sons que talvez você nunca tinha prestado atenção antes e já vai começar a perceber como fazer essas junções de palavra naturalmente. E é como expressar os sentimentos através da entonação. O ponto aqui, para se sair da zona de conforto e ter confiança, é exatamente esse: se aproximar cada vez mais da língua inglesa, que é o idioma que você está aprendendo. Assim como o nosso português, que o tempo inteiro nós somos cercados dessa linguagem, é o tempo inteiro, é brigando, é conversando, é contando algo que nós ficamos sabendo, da mesma forma você vai fazer com o inglês. Então, esse foi o ponto 1. Anota aí o ponto 2, a dica 2, para você começar a colocar a mão na massa. As conversas em inglês têm uma música. E quando eu falo música, eu não estou falando da música cantada, eu estou falando de ritmo. Existe ali uma cadência. E essa música, antes de mais nada, ela precisa ser ouvida. Por isso é que eu sempre te falo que o inglês falado não está nos livros. Porque o livro ele não vai me proporcionar o inglês real, o inglês que de fato as pessoas usam. E quando você entende essa música, quando você percebe como as coisas acontecem, você é capaz de reproduzir isso de uma maneira sem precisar decorar, sem parecer mecanizado, robótico. E dessa forma, se você ouve, eu sempre falo essa frase,
Quando você ouve bonito, você também fala bonito. Então, conhecer dessas variações de entonação e pronúncia vão te dar confiança para falar e mais, você atrai a atenção das pessoas que você está conversando, porque você, além de ouvir, está dançando, se expressando conforme a música. E como que a gente faz isso? Nós ouvimos essa música e nos expressamos de acordo com essa música, ou seja, a cadência, o ritmo do idioma, treinando. Uma forma de você treinar é praticar os imitation exercises. Se você não sabe o que são imitation exercises, clica aqui nesse link e eu vou te mostrar como fazer, como treinar, para você também perceber essa música. Agora preste atenção na dica 3. A dica 2 é extremamente importante. Faça. E aí, lembra da dica 2? Exatamente, conhecer a música do idioma. E por que a dica 3 é faça a dica 2? Conheça a música do idioma. Porque conhecer a música do idioma é uma das chaves mais importantes para te ajudar a falar inglês com naturalidade e confiança. Eu sempre falo isso com você. Se você não tem segurança na gramática, mas você tem segurança na pronúncia, na entonação das palavras, as pessoas nem vão se ligar tanto no inglês gramaticalmente errado que você fala, porque a comunicação está acontecendo. Quando você fala as palavras com a entonação certa, com a pronúncia certa, é isso que importa. A comunicação ela precisa acontecer. E toda vez que você tem um assunto para se expressar, o que ajuda muito e que nós vamos ver aqui nessa série Mão na Massa, é você falar sobre esse assunto com detalhes e de forma simples, porque o inglês falado, o inglês do mundo real, ele é simples. E aí vamos supor, você precisa falar do tema meio ambiente. Se você vai falar desse tema, você primeiro vai começar falando sobre, sei lá, 3 pontos principais do meio ambiente. E aí a gente pode falar das causas, a gente pode falar de como ajudar e, por exemplo, se você faz algo relacionado ao meio ambiente para proteger, para ajudar, aqui a gente tem 3 pontos. Toda vez que você for falar de um tópico, você vai falar sobre 3 pontos relacionados a esse tópico. Dar 3 motivos, 3 razões. Por exemplo, se hoje nós temos tanta poluição, quais são os motivos? E em casa, se você faz alguma coisa que colabore com o meio ambiente, dê aí os motivos pelos quais você faz. Ah, você economiza água e luz, tá? Para quê? Para te ajudar nas contas no final? Mas você também está ajudando o meio ambiente. Então você sempre vai dar 3 razões e 3 detalhes. E esses 3 detalhes, eles não precisam ser algo pessoal. Pode ser algo que você tenha ouvido, algo que você tenha lido. Sempre vai acontecer assim com qualquer tema. Eu dei um exemplo aqui do meio ambiente, mas sei lá, se o assunto fosse festa, você ia dar 3 motivos, ia falar sobre 3 pontos principais e alguns detalhes, que pode ser pessoal ou não. Ah, quais os tipos de festa que você gosta de ir? Você prefere festa mais em casa ou festa em lugares como praia, clube, sei lá? E aí, e você? Qual foi a última festa que você foi? Sempre que você for falar de um tópico, a gente vai usar pontos específicos para que você não fique perdido, para que você não fique pensando o que você vai usar. E uma coisa que nós não fomos treinados e nós não somos treinados nem em português é exatamente com relação a isso. Se alguém te pede para falar sobre qualquer tópico, a gente primeiro fica pensando um tempão antes de falar sobre isso. E é uma coisa tão simples. A pessoa te joga um tópico, você só precisa pensar o que é esse tópico, como esse assunto pode ser elaborado e conversado, quando, onde a coisa acontece e por quê. E em inglês é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer nessa série Mão na Massa. Nós vamos trabalhar, toda vez que a gente tiver um assunto para discutir ou uma imagem para descrever e falar sobre ela, nós vamos passar sobre os pronomes interrogativos. E aí, detalhadamente, você vai ver o quanto você tem assunto para se expressar sobre aquela determinada situação.
Agora, anota aí o ponto 4. A fluência do inglês, além de vir após a confiança, a fluência do inglês ela não está na sua boca. Por que que a fluência não está na sua boca? Porque, primeiro, quando você fala inglês, você tem que pensar em inglês. Então, antes de mais nada, é um exercício mental. E é exatamente nesse ponto que os alunos travam, porque eles não sabem o que é pensar em inglês. E pensar em inglês nada mais é que se livrar da síndrome da tradução neurótica. Ou seja, ficar processando tudo em português que você quer dizer em inglês e só depois dizer. Isso trava, isso te deixa frustrado e você não faz a comunicação acontecer. Então, o primeiro ponto para se expressar e ser fluente em inglês é exatamente pensar em inglês. Não ficar traduzindo tudo, passar palavra por palavra antes de você se expressar. Primeiro, porque você sabe que não vai dar certo. Inglês e português não combinam, elas não derivam da mesma língua. São origens diferentes e por isso a gente não vai usar as mesmas estruturas. Por isso existe inversão na hora de fazer pergunta. Por isso a ordem dos adjetivos não é igual. Então pensar em inglês é exatamente isso, não levar as regras do nosso idioma, do nosso português, para o inglês que a gente está aprendendo. Você precisa aprender também a ser fluente, que o inglês não está na nossa boca, porque antes de me expressar sobre um tópico ou falar sobre qualquer coisa, eu preciso organizar isso que eu vou falar. Mas essa organização ela acontece naturalmente e sem que eu pare para refletir sobre isso. Né? Primeiro eu tenho que pensar o que eu vou falar. Em inglês a coisa não acontece assim. É como essa conversa que nós estamos tendo aqui. É claro que existe uma pauta sobre ela, mas a pauta dela está tão bem estabelecida e organizada na minha cabeça que eu consigo falar ponto por ponto sem ter que parar para pensar. Em inglês é da mesma forma. Se joga um tema para você e você tem que falar sobre esse tema, sei lá, esportes. Opa, seu cérebro imediatamente já sabe o que eu vou falar, quando isso acontece, como acontece o esporte na vida de alguém, por que alguém pratica esporte. Quando você estrutura isso e sabe o passo a passo a seguir, fica muito mais fácil de você expressar as suas ideias. Por isso, antes de mais nada, a fluência ela não está na sua boca, ela está no seu cérebro, em como organizar as ideias, em como pensar em inglês para poder falar. E por fim, a dica 5, anota aí. Os livros não vão te ajudar a falar inglês. E antes que você pense que eu sou uma pessoa contrária a livros, não é isso que eu estou querendo te dizer aqui. O único ponto importante de entender que o inglês falado não está nos livros é exatamente isso. O inglês falado, nele existe uma cadência, uma música que a gente já falou lá no início desse vídeo. Existe junção de palavras, existe entonação que os livros não vão te ensinar. É exatamente por isso que os livros mais atuais, eles vêm trazendo agora exercícios de entonação, exercício de pronúncia, exercício de junção de palavras, coisas que a gente não via há uns anos atrás. O inglês falado não está nos livros, porque o inglês falado ele é muito mais simples, ele é menos regrado. Então, quando eu te falo que os livros não vão te ensinar a falar inglês, é exatamente por isso. E se você focar a sua atenção só nos livros, o seu inglês ele vai ficar um pouco mecanizado e um pouco robótico. Quer ver só? Uma coisa básica que os livros nos ensinam é exatamente perguntar para a pessoa como que a pessoa está. E normalmente essas perguntas que vêm nos livros é How are you? E isso é extremamente mecanizado. Parece que eu estou falando com a minha avó quando eu ouço um falante, um aluno falante da língua inglesa me fazendo essa pergunta: How are you, teacher? Isso a gente não fala no dia a dia. Vamos deixar esse how are you para formalidade. Uma frase como essa, a gente fala com a rainha da Inglaterra. Uma frase como essa, a gente fala com uma pessoa que está num grau superior a nós e que a gente deve reverência, muito respeito. Porque no dia a dia a gente pergunta: What's up? Tell me about the things. How are the things? Por isso, o inglês falado não está nos livros.
você fica um pouco mecanizado, seguindo toda aquela regra de gramática, toda aquela formalidade, que no dia a dia não tem nada disso. E o que te faz aprender inglês de fato, o que te faz colocar a mão na massa, são as situações do dia a dia, as situações reais. E é com essas situações que você aprende a se expressar de forma mais natural. E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa série. Eu vou trazer vídeos, eu vou trazer textos, eu vou trazer imagens, vou trazer assuntos para que eu te ensine em pouco tempo como se expressar, como colocar as suas ideias saindo aqui da mente para as palavras, sem sofrer, sem ter que decorar, usando o vocabulário que você tem. Então, espero que você se divirta, espero que você aprenda e espero que o seu inglês evolua até o fim desse ano com essa série. Que eu não tenho muita noção quanto tempo ela vai durar, quantos vídeos ela vai ter, mas o objetivo aqui é te ajudar. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para você não perder nada que eu coloco aqui. Chama os interessados, porque 2022 é o ano de você falar inglês. É o ano de você ser fluente, mas antes de ser fluente, estar confiante com o inglês que você fala. See ya!